Vocês já tiveram aquele momento em que uma peça aparentemente inocente da infância não fazia mais sentido e vocês precisaram descobrir a verdade por conta própria? Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu era bem pequena, deveria ter uns 4 ou 5 anos, quando comecei a questionar a existência do Papai Noel. Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação dessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas, outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. Hoje eu quero contar uma história que marcou a minha infância e de certa forma mudou a forma como eu encaro o mundo. Vocês já tiveram aquele momento em que uma peça aparentemente inocente da infância não fazia mais sentido e vocês precisaram descobrir a verdade por conta própria? Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu era bem pequena, deveria ter uns 4 ou 5 anos, quando comecei a questionar a existência do Papai Noel. Claro, como toda criança, eu achava o Natal mágico, mas ao mesmo tempo minha cabecinha lógica não conseguia entender como aquilo funcionava. Como o Papai Noel conseguiria entregar presentes para todas as crianças do mundo em uma única noite? E além disso, como ele sabia exatamente o que cada criança queria? Era um mistério que eu simplesmente não conseguia ignorar. Na minha casa, a gente ainda misturava a tradição do Papai Noel com religiosidade. Todo ano eu precisava rezar para o Papai Noel pedindo o presente que eu queria. E, milagrosamente, ele acertava. Mas, para mim, aquilo ainda era meio estranho. Como ele podia ouvir todas as preces e, ao mesmo tempo, ainda saber os endereços? Eu sentia que havia algo errado, mas ainda não conseguia juntar o que exatamente. A dúvida aumentou ainda mais quando, em uma conversa com meus pais, perguntei o que eles costumavam ganhar de Natal quando eram crianças. A resposta da minha mãe foi direta: nada. Ela explicou que na infância dela não havia dinheiro e nem era costume de trocar presentes no Natal. E aquilo me pegou de um jeito inesperado. Como assim minha mãe nunca ganhou presente de Natal? Isso parecia tão injusto. De repente, me veio um pensamento ainda mais inquietante. Será que outras crianças também não ganhavam nada no Natal? Será que enquanto eu rezava pelo meu presente, havia tantas outras crianças esperando por algo que nunca chegaria? Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu nem sabia explicar. Então, eu decidi que eu precisava fazer algo. Naquele ano, resolvi que, em vez de pedir presentes para mim, eu ia rezar para o Papai Noel trazer presentes para os meus pais. Queria homenagear a infância natalina que eles nunca tiveram. E claro, fiz isso em segredo, porque seria uma grande surpresa. Eu acreditava que seria a melhor surpresa de todas para todo mundo. E aí veio o dia de Natal. Imaginem a minha expectativa e a minha decepção. Papai Noel não trouxe nada para os meus pais. Foi uma decepção tão grande que eu nem sabia como reagir. Nesse mesmo Natal, passamos a noite na casa de familiares. Lá, uma tia resolveu remanejar um presente que seria para outra pessoa, transformando-o em um presente do Papai Noel. E era um presente para minha prima. Como minha prima não sabia ler, e eles achavam que nenhuma das crianças ali sabia, porque eu era uma das mais velhas, não se preocuparam em tirar a etiqueta original. Mas eu, ali com os meus 5, 6 anos, já sabia ler. E foi ali, ao ver o nome na etiqueta, que tudo fez sentido. Os presentes não vinham do Papai Noel. Eram adultos que traziam. Foi como se uma cortina tivesse caído, revelando o grande segredo por trás da magia do Natal. Naquele momento, não senti exatamente raiva. Foi mais assim, uma descoberta. Tudo passou a fazer sentido. Me senti até aliviada, porque, de repente, aquela confusão toda de saber endereço, não saber endereço, receber, não receber, passou a fazer sentido. Mas eu também me senti dividida.
Agora eu tinha um segredo que eu não podia compartilhar. Em especial porque o meu irmão mais novo ainda acreditava no Papai Noel e eu não queria estragar a fantasia para ele. Ao mesmo tempo, fiquei preocupado com o que os meus pais pensariam se soubessem que eu já sabia. Parecia errado saber algo que claramente eles queriam que eu não soubesse. Por anos guardei esse segredo. Até que, sei lá, já com uns 9 anos, em uma roda de amigos dos meus pais, né? Um adulto mencionou algo sobre comprar os presentes do Papai Noel. Minha mãe me olhou meio surpresa, meio assustada, e eu simplesmente disse, eu já sei. E como eu sabia. Hoje, como mãe, decidi que aqui em casa não tem essa história de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e outras figuras mágicas como se fossem histórias reais. As minhas filhas até gostam desses personagens, sabendo que são apenas personagens. Eu acredito que a infância já é cheia de mistérios e um monte de confusões para entender o mundo como ele é. Para mim, criar mais um mito para as crianças no meio de tudo isso só dificulta a vida delas. Eu prefiro trazer a magia de forma diferente, com momentos especiais, significativos, mas sem essas ilusões falsas. E vocês? Como lidam com essas tradições? Já passaram por algo parecido? Me contem, eu vou adorar ouvir as histórias de vocês. Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltasabilidades.com.br. Até a próxima!